Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal 2018. Então vamos lá, continuando ainda o assunto relacionado a software livre. Vamos falar agora do termo OSI, que também já apareceu em algumas provas. OSI significa Open Source Initiative, é a iniciativa pelo código aberto. O que seria isso? É uma organização que foi fundada em 1998 por Bruce Perens e Eric Raymond, com o objetivo de promover o software de código aberto, isto é, Open Source. Então, OSI é uma outra organização, mas que tem a ideia de conceituar software de código aberto, que é quando nós temos os códigos de programação acessíveis. Então imagina que eu sou um programador de computador e eu resolvo construir um programa de edição de texto. E para isso eu preciso programar em um determinado código de programação. Esses códigos de programação que criaram aquele programa nós chamamos de código-fonte. E quando o software é considerado open source, quer dizer que ele tem esse código-fonte aberto, que as pessoas podem acessar os códigos de programação que foram utilizados para criar aquele software. Então sempre que nós pensarmos em OSI, é uma iniciativa pelo código aberto, quer dizer, uma organização que incentiva a produção de software, de programas de computador, onde o código-fonte fica aberto e disponível para que as pessoas possam não só acessar o programa em si, mas também os códigos de programação que foram usados para criar aquele programa, ok? Bem, quando a gente pensa em software livre, nós podemos imaginar vários outros exemplos de software livre, além do próprio Linux, como a gente mencionou aqui, né? O próprio projeto LibreOffice, que contém o LibreOffice Writer, que é um editor de textos, o LibreOffice Calc, que é uma planilha de cálculos, tem o LibreOffice Impress, que é um editor de apresentações, o LibreOffice Base, um gerenciador de banco de dados, o LibreOffice Draw, um editor de desenhos, o LibreOffice Match, um editor de equações. Então todo o projeto LibreOffice, que é da The Document Foundation, com todos os seus programas, todos eles são baseados no conceito de software livre também, se assim a prova pedir exemplos de programas baseados no conceito de software livre e que possuem também o seu código-fonte aberto, portanto são open source, como eu acabei de indicar, certo? O LibreOffice então é um software livre, desenvolvido e trabalhado por uma comunidade, e é um projeto da organização sem fins lucrativos, a chamada The Document Foundation. Bem, outro projeto de software livre é o Mozilla. E aí eu posso dar exemplos de programas, o Mozilla Thunderbird, que é um programa cliente de e-mail, é software livre. O Mozilla Firefox, que é um programa navegador, um browser, um programa cliente web, também é baseado no conceito de software livre. Então Mozilla Thunderbird e Mozilla Firefox também são exemplos de programas open source com código fonte aberto, além de serem baseados no conceito de software livre. O Google Chrome tem um detalhezinho, pessoal. O Google Chrome atualmente ele não é totalmente software livre. Isso porque ele inclui alguns recursos de código aberto, open source, e outros de código fechado. Então, especificamente o navegador Google Chrome, ele não é totalmente baseado em software livre. Ele tem uma parte do seu código aberto, baseado em software livre, e outra parte do código fechado. Então ele não é totalmente software livre. Já o Chromium, que é um outro projeto também do Google, esse sim é todo baseado em código aberto em software livre. Então o Google Chrome não, mas o outro navegador do Google chamado Chromium, esse sim é baseado todo em conceito de software livre, tem o código fonte completamente aberto, é open source também. O Apache, que é um servidor web, um dos mais utilizados no mundo para gerenciar o armazenamento e a oferta de servidores web, quer dizer, de páginas da web, Apache também é baseado no conceito de software livre, um dos servidores web mais utilizados no mundo. O Blender, que é um software para criação 3D, um software livre para a criação de objetos 3D, o Blender também é baseado no conceito de software livre, portanto tem também o seu código fonte aberto. O GIMP, que é quase como se fosse um Photoshop, quer dizer, um manipulador de imagens, software livre para edição de imagens, também é um bom exemplo aí de software livre. Quer dizer, percebe que ao longo da minha explicação existem muitos exemplos de programas baseados no conceito de software livre, e que também tem o código fonte aberto, portanto também são considerados open source,
ok? Beleza, na próxima aula a gente continua falando desses conceitos. Lembrando, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante, também se inscreve aqui no nosso canal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!